Vem conferir uma análise do capítulo 25 de Boruto 2 Blue Vortex. E começamos o capítulo com a capa, e a capa já me chamou a atenção porque é a Himawari e a Kyuubi juntos dentro da capa. Já mostra que eles poderiam ter uma importância aqui. Logo depois a gente volta para a Vila da Folha e o Konohamaru usa o espinho para colocar na árvore e soltar a Moegi. A Moegi sai, ela acaba meio desacordada, eles ficam em dúvida se ela ainda está consciente ou não. Ela lembra o que aconteceu, ela menciona o Konohamaru e todos ficam felizes, porque mostra que realmente aquilo deu certo. O espinho que eles usavam, que estava dentro do corpo das pessoas, acaba realmente trazendo os outros de volta a partir da árvore. Não só trazendo as pessoas de volta, como também conscientes, sem perder a consciência. Logo depois mostra que o Boruto está na vila, afinal ele está planando por cima da árvore da Moegi e feliz com o que aconteceu. Logo depois o Konohamaru Hokage está falando com o Kankuro no telefone e ele está falando o que aconteceu, se também deu certo lá, e o Kankuro fala que sim, que eles conseguiram trazer o Shinki de volta e que o Gaara está consciente, só para poder dizer que outras áreas também funcionou. Shinki está de volta da mesma forma e Gaara está no hospital, mas está consciente. E depois alguém chega e fala o Sai chega e fala pro Hokage: agora os anciões estão aqui e vai começar uma reunião. Logo depois foca no hospital e tem mais algumas sequências da Moegi ali consciente, mostrando que ela tá bem, que ela está feliz. E aí a Sarada chega na sala. Chegando na sala, mesmo, e inclusive a médica dela é a Sakura, bem interessante ver como a Sakura continua ativa como médica na Vila da Folha, porque no começo de Boruto ela não tinha tanta função médica. Agora ela volta a ter muito, sempre que vai pra parte médica, eu acho legal darem função pra Sakura. A Sakura é uma personagem interessante que as pessoas deixam sempre de lado. Eu acho que ela poderia ter mais espaço, porque, de novo, se analisar poder, ela é uma das mais fortes. Se o Sasuke não tá lá, se o Naruto não tá lá, a Sakura em batalha ajudaria muito mais que metade dos personagens que vão em batalha em Boruto. Aí depois a Sarada vê a Sumire, que é a representante, e ela fala: a gente pode conversar lá fora, e aí vai ter um diálogo grande entre as duas. No começo a Sarada e a Sumire começam a discutir sobre o que elas passaram, querendo dizer que uma exagerou um pouco a outra na sua última discussão. Pra quem não lembra, a última discussão foi quando a Sarada e a Sumire discutiram, porque a Sarada queria ir atrás do Boruto, mas a Sumire admitiu que gostava do Boruto. Nesse momento a surpresa é que a Eiri está vendo a conversa, porque elas continuam discutindo, elas continuam falando como que uma se arrepende da forma como tratou a outra, como se arrepende da forma como exageraram na vez que se encontraram pela última vez. E aí depois que elas meio que se ajeitam de falar que as duas erraram, a Sarada começa a abrir seu coração. Ela fala que ela realmente nunca percebeu nada de diferente no Boruto, que ela foi uma pessoa que ela nunca entendeu se ela gostava do Boruto ou só via ele como um time de equipe que ela queria proteger, explicando pra Sumire sua relação com o Boruto. E no final ela fala que ela percebeu que ela estava errada, que ela realmente tinha um sentimento pelo Boruto, era um sentimento maior do que simplesmente um companheiro de equipe. E aí tem a cena onde ela se declara pra Sumire falando que ela realmente ama o Boruto e que ela percebeu isso depois de toda essa jornada. Que no começo ela não sentia porque ele estava sempre lá. Quanto mais longe ele tá, mais ela sente isso. Então ela realmente falou que ela ama o Boruto e que ela vai brigar por ele. E a Sumire fala que gosta que ela seja honesta, mas que ela já tinha percebido isso antes, mas que ela também não vai parar de gostar de Boruto. Logo depois a Eira fala: logo no momento tão crítico as duas resolvem chegar nesse ponto de discussão, e aí ela fala que ela quer entrar em contato para poder conversar com elas através da equipe sensorial. Logo depois tem uma cena rápida de um treinamento entre a Himawari e a Kyuubi, onde a Himawari tenta treinar, a Kyuubi acaba destruindo ela, explicando que ela não tem força, ela não tem o jeito do treinamento ainda. Isso é uma parte interessante, porque a Himawari não entende o que é a Kyuubi ainda. Ela entende o que é a Kyuubi, ela entende o que ela é por causa do pai dela, que é o Naruto. Mas quando a Kyuubi fala, ela fala que ela não é uma pessoa normal. Ela, como uma receptácula de Jinchuriki, ela acaba sendo uma pessoa que ela tem uma capacidade física e de poder que nem ela imagina. Então, a partir daí, entra naquela ideia de ela tem que aprender a controlar seu próprio chakra, ela tem que sofrer para chegar até lá, e é isso que a Kyuubi vai fazer. Depois a Himawari não entende o que ele tá falando, e a Kyuubi acaba indo embora falando: estou cansado e vou descansar. Ela pede pra treinar e vai embora. Bom, o que eu entendi dessa parte, muito importante, a Himawari vai precisar passar por um arco de sofrimento para ela conseguir chegar no que ela quer. Não vai ter isso porque esse autor de Boruto não é bom trabalhando isso. O Kishimoto trabalharia melhor, mesmo que o Kishimoto também tenha seus problemas com o Naruto. Mas é óbvio, o motivo dos Jinchuriki entender tanto o seu receptáculo é porque eles passaram por coisas parecidas.
Tipo, o Gaara, quando ele se tornou o Shukaku, ele sofreu a vida inteira pra chegar até lá, e aí esse sofrimento fez ele ficando mais forte pra virar o Shukaku. O mesmo vale pro Naruto com a Kyuubi. E se você pega os outros Lords de cauda, ou eles morreram e deixaram o bicho no controle, ou eles sofreram por causa da guerra, ou por causa de alguma coisa do seu país na época. A Himawari passou por uma época de paz. Se seguir o padrão dos outros receptáculos, de todas as outras 9 caudas, você vai perceber que isso, até a 10ª cauda que foi criada artificialmente, você percebe que o sofrimento foi muito importante para essa passagem. A Himawari nunca sofreu na vida, ela perdeu paz, isso não é sofrimento suficiente para ela conseguir fazer o que ela fez. Afinal, todos ali perderam o pai, né? O Gaara perdeu o pai dele não era legal. O Naruto perdeu o pai, a mãe, todo mundo na vila odiava ele. Então, quando você pensa como um todo, eu entendi que vai ser um arco, vai ter que ter um arco específico pra Himawari, pra ela aprender a controlar esse poder, pra aí sim ela conseguir controlar a raposa. Logo depois tem o Boruto conversando com o Momoshiki, algo que eu não esperava. Eles conversam, o Momoshiki fala que no começo ele até queria ver a luta, mas depois ele fala que agora ele só quer que o Boruto morra pra ele poder desaparecer. E o Boruto faz uma negociação com ele, que é ele dá um pouco de poder pro Boruto, e dando poder pro Boruto, o Boruto dá o corpo dele pro Momoshiki. E o Momoshiki parece interessado nesse acordo. A gente já viu esse acordo, Orochimaru e Sasuke. Tá bom que o Sasuke não sabia no começo, mas a ideia é a mesma. Sasuke precisa de poder para derrotar o Itachi. Para isso, ele precisa do Orochimaru. Ele chega no Orochimaru e treina com o Orochimaru. A ideia do Orochimaru era treinar o Sasuke, deixar ele forte e invadir o corpo dele, e aí sim ele dominar o mundo, os jutsus, o que ele quisesse. O que acabou acontecendo? Sasuke ficou mais forte que ele, matou o Orochimaru e a gente sabe o resto da história. A ideia é a mesma. O Boruto vai dar, que é o poder do Momoshiki, para ele poder destruir os outros. O Momoshiki vai aceitar porque ele não tem o que perder. Além de ele conseguir matar o Jura, que é muito mais forte que o Momoshiki, ele ainda vai ganhar um corpo muito mais forte que o do Boruto. Não tem por que ele não aceitar essa negociação. Então é a mesma premissa de Sasuke, Orochimaru, agora Momoshiki e Boruto, de forma um pouco diferente, mas é igual. Logo depois tem a Eida e a Sarada andando pela vila, falando como a vida é ótima, e termina o capítulo. Bom, esse é um capítulo de transição, então por isso que eu não falei tanta coisa como eu falei nos outros capítulos, porque esse capítulo tem muito menos coisa pra falar. É um capítulo que você sente que eles estão preparando coisas futuras. Nem tudo que eles preparam aqui me deixa tão empolgado, mas mesmo assim, eles começam a preparar coisas futuras. É um capítulo ruim? Não. Mas, de novo, os últimos capítulos que tava tendo ação, ela tava melhor, por causa que o autor, ele é bom em desenhar certa ação, ele tem um certo equilíbrio. Às vezes ele erra demais, mas às vezes ele acerta. Agora, quando ele tem que parar pra desenvolver personagem, é um problema. Por exemplo, Sarada e Sumire. Eu gosto da Sarada, tenho nada contra a Sumire. Mas o triângulo amoroso delas com o Boruto, pouco me interessa nessa parte do arco. A Moegi, pouco me interessa. Eu conheço a Moegi desde que ela tá no Naruto clássico. Eu pouco me interesso pela Moegi. Então, desculpa. Assim, eu entendo que você quer tratar a parte dramática, só que são personagens que eu não me importo. A Sarada me importa, a Sumire também. A Boruto, sim. O Kawaki eu acho insuportável, mas ele não tá aqui. É o que eu falo. A parte humana, a parte de personagem, a parte de desenvolvimento de personagem é um grande problema em Boruto. Porque eles não são tão cativantes e interessantes como poderia ser. Eu posso dizer que eu gosto muito do Boruto e da Sarada. O resto, e os personagens antigos que eu cresci lendo em Naruto, o resto dos personagens fica tudo entre legal, ok, não me interessa. Então esse é um problema. A parte humana de Boruto é um grande problema, porque a parte humana não é interessante, não é relevante e não é bem desenvolvida. Esse diálogo inteiro da Sarada com a Sumire é completamente inútil, porque eu não me importo com eles. E no momento tão dramático, você quer colocar um triângulo amoroso, é muito complicado. Então assim, é um capítulo ruim, como um capítulo de transição, mediano. Como capítulo, completamente irrelevante, porque eu não me importo com a maioria das coisas que acontecem aqui. Os pontos principais do capítulo é: a árvore acaba realmente funcionando com o espinho, Himawari, Kyuubi e também Boruto e Momoshiki. O resto, inútil, muito inútil, que não serve pra nada. Um capítulo de transição que eu poderia só ter visto os melhores momentos, já seria ótimo. Só ver a primeira página, você vê a do Boruto e da Himawari e o resto não importa, porque realmente são coisas que são... De novo, não tô falando que isso é ruim. Um triângulo amoroso não é ruim. A parte do Moegi voltar não é ruim. O problema é que você não trabalhou o suficiente para me interessar por isso e aí acaba se tornando inútil. De um capítulo que ele é de mediano para baixo. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do novo capítulo de Boruto? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.